A única saída é a participação cidadã, o aumento da participação cidadã e a revisão do modelo político. Porque do jeito que é hoje, as campanhas caríssimas... Cinematográficas sempre, né? Pois é, só raríssimas exceções. Famosas, o Tiririca. Então, se a necessidade de uma reforma política no Brasil é urgente. Agora, nós tivemos aí nessa legislatura reforma trabalhista absurda. Graziele comentou, retornamos aí a um período anterior à CLT, com aquelas regras da reforma trabalhista. Retornamos mais de 50 anos em conquistas trabalhistas no Brasil. Tivemos aí a reforma da Previdência, que só não chegou a ser aprovada por medo, depois porque comprometeria a eleição. Comprometeria, e o povo colocou mesmo. Quem votar não volta. E o povo estava de olho na votação da reforma da Previdência, só por isso que ela não foi votada. Tivemos aí essa PEC do teto, que é um absurdo, que amarra a nossa economia sob todos os aspectos. E por que nós não tivemos a reforma política? A reforma política que passou lá no Congresso não foi uma reforma política, foram alguns detalhes ali pouco relevantes. Aliás, eu acho que o único detalhe... Uma mini reforma eleitoral, né? O único detalhe relevante... o tempo de campanha. Foi o financiamento, né? Aquele financiamento, eu acho que essa parte do financiamento foi importante. Vamos ver como vai refletir nessas eleições atuais. Mas se não houver uma participação efetiva da sociedade, nós estamos correndo um risco enorme, porque as soluções, elas ocorrem no campo da política. Política com P maiúsculo, aquela política... Não politicagem, né? Não politicagem. A política que nasceu junto com a ética. Né? Essa política ética é que precisa ressurgir. E ela só vai ressurgir com muita participação social. Eu gostaria de acrescentar uma coisa nessa participação social, reforma política, e acho que uma coisa que pouco se fala, mas que precisamos começar a trabalhar mais seriamente, é uma reforma do judiciário. É o dos poderes, é o poder menos transparente e que menos responde, inclusive, à participação social. Ele não tem transparência, e ele não tem participação social, e ele não se autorregula de forma adequada. E acaba de garantir um aumento de 16% para o Judiciário e o Ministério Público, que tem um efeito cascata, não é? Exatamente. E que, nesse cenário onde a gente está num cenário de disputa de recursos, com cortes importantes em diversas políticas públicas, somente eles estão tendo reajuste. Não que os servidores e os trabalhadores não tenham direito a reajuste. É só uma questão de momento, quando as decisões são tomadas. Mas só para colocar uma questão, em diversos poderes a gente sabe, por exemplo, tal lei orçamentária vai chegar para ser votada em agosto, até dezembro tem que terminar. No judiciário a gente nunca sabe quando um processo vai ser votado, a gente nunca tem esse tipo de informação. Quais são as prioridades para colocar uma ação para ser votada? Quais são as prioridades para determinar se você vai adiar ou não? Qual é o interesse público por trás disso? Por isso aquela reação tamanha, a tentativa de controle externo do judiciário, né? Com a sociedade monitorando as ações. Exatamente. E falando em corrupção, tem um estudo muito importante de uma organização chamada GFI, Global Financial Integrity, que eles mostram que dos fluxos financeiros ilícitos, a corrupção corresponde a 20%. É um dado sério e é um dado importante, mas 80% do fluxo financeiro ilícito no mundo está relacionado com manobras na balança, no comércio exterior. Então, são manobras das empresas no subfaturamento na exportação ou superfaturamento na importação. E eu estou falando isso por quê? Porque o judiciário também deveria ter um papel de regulação e de punir empresas que desrespeitam a extraterritorialidade dos direitos. Com uma atuação mais severa do Ministério Público, com uma atuação mais séria. Então, assim, falta muito o papel do judiciário em pautas centrais como essas e, às vezes, excessiva e desproporcionais em outros cenários onde a gente se surpreende com algumas ações. Por exemplo, o radar, 2 processos
a maioria deles já foram cancelados e os 2 recentes que estão abertos contra ele foram justamente no momento que foi anunciado que ele seria o candidato. Então, parece um pouco contraditório. Não estou dizendo que talvez Existe uma politização da ação do judiciário na sua avaliação? Exatamente, existe. Nós mesmo da Auditoria Cidadã, olha, em 2004, o Conselho Federal da OAB ingressou com uma ação por descumprimento de preceito fundamental junto ao Supremo, para que o Supremo Tribunal Federal obrigasse o Congresso Nacional a obedecer à Constituição no que diz respeito à auditoria da dívida. A auditoria da dívida está prevista no artigo 26 do ato das disposições transitórias da Constituição e nunca foi realizada. Então, o Conselho Federal da OAB entrou. Há 14 anos, ainda não foi julgada essa ação. Recentemente, nós, da Auditoria Cidadã, com advogados, inclusive de Brasília, ingressamos com uma ação, junto com várias outras entidades da sociedade civil, para que fosse realizada a auditoria da dívida. O juiz aqui da 14ª Vara de Brasília concedeu uma liminar, mandando o Congresso Nacional instalar a comissão para fazer a auditoria da dívida, como manda a Constituição, no prazo de 30 dias. No mesmo dia, a AGU, a Advocacia Geral da União, recorreu, alegando que isso geraria uma desordem pública, um reflexo negativo às contas públicas, às contas inclusive investimentos em saúde e educação, quando é o contrário. É como ir ao médico e não querer fazer os exames para não descobrir a doença e não fazer o tratamento? Exatamente. Por que não uma auditoria, não é mesmo? A auditoria deveria ser uma praxe, uma rotina, porque o povo que paga a conta, eu vou até comentar, reforçando uma fala da Graziele, quando ela disse que não há transparência nesse gasto financeiro, quando ela comentava a questão do orçamento, que os textos lá das justificativas para a lei orçamentária são páginas e páginas e páginas explicando os gastos primários, que são os investimentos em saúde, educação, etc, etc, e o gasto financeiro não se fala nada. Mas o volume de recursos aqui supera os gastos primários, mas não se diz nada sobre ele. Pois bem, nesse contexto, eu convido vocês que estão nos assistindo a fazer o teste. A CGU, Controladoria Geral da União, tem lá um portal da transparência. Se vocês entrarem lá no portal da transparência, despesas públicas, vocês podem escolher qualquer ministério. Se escolherem lá o Ministério da Saúde, vocês vão clicando, vão aparecendo desdobramentos, vários links, que vocês podem ir refinando a pesquisa, vocês vão chegar até na nota fiscal final. Da penicilina, né? Vão chegar. Agora façam o mesmo teste no Ministério da Fazenda com o gasto com a dívida. Não tem nenhuma abertura. É uma caixa preta? Preta e fechada. Uma outra caixa preta e fechada é a tal da conta da Previdência, não é? Quero falar disso no próximo bloco, nosso próximo assunto, não saia daí. E aí, vó? Tá fazendo o quê? Pesquisando sobre os meus candidatos. Você já sabe como votar? Ainda não. Não? Então eu vou te ensinar agora. Primeiro você vai votar para deputado federal. 4 dígitos e aperta confirma. Depois, para deputado estadual ou distrital,